Invasão Secreta chegou ao Disney Plus, saiu apenas um episódio até agora, a gente já fez uma análise de primeiras impressões, como a gente vai fazer de todos os capítulos, mas esse vídeo aqui é para eu trazer para vocês já 5 apostas que eu tenho para essa série, que eu tirei aqui já deste primeiro episódio. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, hoje é dia de teoria, dia de 5 apostas, baseado exclusivamente no primeiro episódio de Invasão Secreta. Muita coisa já aconteceu nesse episódio, um episódio de quase 1 hora de duração, e de lá eu já tirei algumas coisas, assistindo mais de uma vez, pensando um pouquinho ali, pegando coisas que não fazem muito sentido no episódio, que podem nos indicar uma teoria que sim, faça sentido. Então, antes de eu começar a fazer esse vídeo aqui, eu quero avisar que tem spoilers desse primeiro episódio de Invasão Secreta. Se você não quiser tomar spoilers e ainda não assistiu, assiste lá. E também quero dizer que no nosso podcast do Nexus Room, um podcast que vai sair exclusivamente nessa semana, vai sair na terça-feira, um dia antes do outro episódio sair, porque a gente deu uma atrasadinha, mas nas próximas semanas vai sair antes, tá? Então, mesmo esqueminha lá de sempre, vídeo e depois o podcast no máximo saindo no sábado. Bom, bora pro vídeo. A primeira das apostas é de um Skrull que está disfarçado aí e, na minha opinião, se trata de James Rhodes. James Rhodes, para quem não sabe, é o Máquina de Combate, e neste episódio ele aparece ali conversando com o presidente dos Estados Unidos, falando que o Nick Fury e a Maria Hill, eles não responderam às mensagens do Rhodes ali, então eles acabaram sendo taxados como desertores, ou seja, o Rhodes tentou falar com o Nick Fury e com a Hill, não conseguiu contato e já tornou os dois procurados do governo norte-americano. Algo que o Rhodes nunca faria, mas alguém que ia atrapalhar os planos do Nick Fury certamente faria. E calma que eu não tô só me baseando nisso não, eu tô me baseando em outras situações do próprio Rhodes. Pra quem não se lembra, em Guerra Infinita, o Rhodes já era uma pessoa do alto escalão do governo norte-americano, né? Aqui provavelmente ele é secretário de defesa do governo e tudo mais, tem muito a ver com o exército, com as forças armadas, e lá, em Guerra Infinita, ele respondia diretamente ao Thunderbolt Ross. Thunderbolt Ross, que será interpretado agora pelo Harrison Ford, e que provavelmente atualmente é o vice-presidente dos Estados Unidos ou a oposição ao atual presidente, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Lá, o Rhodes ignorou uma ordem do General Ross em prol do Capitão América, da Viúva Negra e de todos os seus amigos Vingadores que eram naquele momento procurados do governo. E ele até fala pro Capitão América: isso que eu fiz agora pode me gerar uma corte marcial. Ele seria processado por conta desses atos e processado possivelmente por traição ao governo norte-americano. Então ele se arriscou muito naquele momento, desligando uma ligação na cara do Thunderbolt Ross para proteger o Capitão América, a Viúva Negra, confiando que eles ajudariam a resolver o problema. Ou seja, este Rhodes que fez aquilo em Guerra Infinita, nesse caso aqui, não iria correndo contar pro presidente que não conseguiu entrar em contato com o Nick Fury, porque o presidente nem sabia disso, quem contou foi o Rhodes, e nem colocaria o Nick Fury e a Maria Hill como procurados, como desertores, antes mesmo de tentar ganhar um tempo, sabe? O Rhodes, nessa situação, ele tentaria contatar o Nick Fury e a Hill, porque ele deve ter uma maneira isolada do governo norte-americano para fazer isso, porque ele é mais relacionado também aos Vingadores, ele tem uma relação mais próxima com essas pessoas, e enquanto ele não conseguisse contato físico ou por mensagem virtual, ele ganharia tempo. Ele jamais ia antecipar essa situação, ele antecipou a situação, ele vai ao presidente e conta ao presidente que o Nick Fury voltou e sumiu, né? E que o Nick Fury agora é um desertor. Ele fez tudo isso antes de contatar o presidente, então ele nem tentou ganhar tempo, ele só acelerou as coisas pra fuder com o Fury. Então ele faria as coisas completamente de forma contrária. Tentaria contatá-los enquanto não conseguisse contatá-los, iria atrasar a decisão do presidente de possivelmente atrapalhar os dois, colocar os dois ali como traidores, como procurados e tudo mais. Ou seja, este Rhodes aí é alguém que está tentando atrapalhar os planos do Nick Fury, ele é um Skrull infiltrado. Isso quer dizer que o Rhodes está preso lá no quartel dos Skrulls ali, naquela parte nuclear ali? Possivelmente sim, tá? Mas talvez não, porque os Skrulls eles transformam-se sim em pessoas ali, mas eles também conseguem transformar, obter a aparência de pessoas só por passar por elas. Isso aí a gente viu na própria série, quando o Gravik se torna o Nick Fury, e também no filme da Capitã Marvel. Eles teriam que manter o Rhodes preso para não correr o risco do Rhodes chegar naquele momento, ou só saber onde o Rhodes está para poder agir quando ele está longe do presidente dos Estados Unidos. Então eu acredito muito que esse cara aí, esse Rhodes, é um farsante e que ele é um Skrull que está atrapalhando o Nick Fury. Essa é a minha primeira aposta. Minha segunda aposta é em relação ao final do episódio. Eu acho que a Maria Hill está viva. Aqui não tem muita teoria de, um detalhezinho ou outro. Tem uns detalhezinhos no episódio que eu vou chegar daqui a pouco, mas eu me embaso principalmente aqui em: a Marvel não mataria uma agente do nível da Maria Hill de uma forma tão
inocente, digamos assim, né? Ela tá numa situação de conspiração Skrull, ela sabe que tem Skrulls infiltrados e ela tá no meio de uma zona com Skrulls infiltrados, né? Ela sabe que os Skrulls estavam ali naquela mesma situação, tinha acabado de explodir algumas bombas, as bombas já tinham explodido, e ela viu o Nick Fury calmo, chamando ela é uma agente experiente, tá? Ela dificilmente seria pega desprevenida, até pelo próprio Fury sabendo da situação em que eles estavam. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Nick Fury já forjou a morte dele, isso em Capitão América Soldado Invernal. Todo mundo deu ele como morto ali, depois ele aparece, ele mostra como ele sobreviveu, foi uma cirurgia bem difícil, bem delicada, mas ele sobreviveu, e aí ele fala que achou mais conveniente ter uma carta na manga, que era permanecer morto. Para o Nick Fury agora, a carta na manga seria a Maria Hill permanecer morta, porque assim eles conseguiriam ter uma vantagem até sobre os Skrulls, algo que os Skrulls não saberiam. O Gravik viu a Maria Hill morrendo na frente dele, então ele não está contando mais com ela no tabuleiro. O Nick Fury salvar a Maria Hill, ou essa morte ter sido forjada, e ela voltar depois, ela continuar investigando tudo em segredo, é um ponto muito forte pró-humanidade, né? E eu nem tô falando aqui de ser uma Skrull naquele momento, porque se fosse um Skrull, quando ela morresse, ela se transformaria de novo na sua forma natural, né? Isso acontece com os Skrulls. Era exatamente a Maria Hill ali, mas ela dificilmente morreu. Além do que, uma agente, numa situação dessa, de terrorismo, né? Eles estavam investigando um terrorismo, eles sabiam que teriam bombas ali, que teriam hostis naquela situação. Ela não estava de colete à prova de balas? Nenhum, ela tomou um tiro na barriga e morreu. Na barriga, que é onde fica a área do colete. Ou seja, tem diversas formas de se prever esse acontecimento, ainda mais tratando de Nick Fury e de Maria Hill, de antecipar isso e de impedir isso que aconteça. Além disso tudo, eu vejo como essa morte da Maria Hill, até ela sendo fake, como algo positivo para criar toda a áurea de ameaça em cima do Gravik. Foi uma forma muito eficiente de fazer isso muito rápido, tá? Então, caso a Maria Hill volte no futuro, a gente já vai ter tido outras atitudes do Gravik pra gente temê-lo, né? Então, pra você apresentar ele rápido, já, esse cara é uma ameaça de verdade, finge que mata a Maria Hill, a gente vai acreditar, a gente vai ficar com medo dele. Quando a Maria Hill voltar, ele já vai ter feito tanta outra maldade, vai ter feito tanta coisa impressionante, que a gente vai continuar com medo dele, mesmo sabendo que neste momento ele foi enganado ali pelo Nick Fury, porque esse é um jogo de xadrez. Uma hora alguém tá na frente, outra hora alguém tá na frente, o outro tá na frente, sabe? Então, não é que a gente vai ver a série inteira o Gravik antecipando o Fury a todos os momentos e o Fury lá tentando só responder. O Fury nunca foi o cara de responder, ele foi sempre o cara de estar um passo à frente. Então eu acredito que nesse caso, mesmo ele parecendo muito mais vulnerável, e ele até estando mais vulnerável, né? O Samuel Jackson falou em entrevistas que quando o Fury tá sem o tapa-olho, ele está realmente mais vulnerável, mas ele ainda é o Nick Fury, e ela ainda é Maria Hill, tá? Maria Hill não seria tão inocente a esse ponto, eu sigo acreditando nisso. Aposta 3, a relação do Gravik com o Nick Fury. Quando o Talos tá falando lá pro Fury que a fuga dele pro espaço foi muito mal vista na comunidade Skrull, ele fala assim: para o Gravik, o seu abandono foi ainda mais difícil de se engolir, né, de se digerir. Então o Gravik foi o Skrull que pior aceitou o Nick Fury ter saído da Terra. Ou seja, também, o Gravik era um Skrull que botava muita confiança no Nick Fury. Ele confiava demais no Fury. Ele via o Fury como algo além, como um herói, como um exemplo, alguma coisa desse tipo. Então, a gente se frustra mais com as pessoas que a gente mais confia, com as pessoas que mais... Pra pessoa decepcionar a gente, ela tem que ter uma grande importância na nossa vida. Então, pro Talos falar que o Skrull que mais sentiu o abandono do Fury foi o Gravik, isso indica que o Gravik e o Fury têm uma relação muito mais forte. Pode ser que quando o Nick Fury conheceu os Skrull lá nos anos 90, o Gravik fosse uma criancinha que olhou o Nick Fury e falou: caralho, esse cara é um herói, eu quero ser igual a ele e tudo mais, e que sempre confiou no Nick Fury. Mas pode ser também que tenha uma relação ainda mais próxima, uma relação talvez biológica, do Nick Fury ser pai do Gravik, né? A gente não sabe se o Fury lá nos anos 90... ou até hoje, assim, a gente não sabe se o Fury teve ou não relação com alguma Skrull, né? Então, isso não está descartado, mas que eles têm uma relação, isso é fato, né? Pro Gravik ter sentido isso dessa forma e ser tão sádico em relação ao Nick Fury, eles têm um passado ali muito forte juntos. E isso até reforça a aposta 2 que eu fiz aqui, porque o Nick Fury, sabendo que o Gravik tentaria atingi-lo de forma pessoal, ele saberia que o Gravik iria pra cima da Maria Hill, então seria mais fácil até dele forjar a morte da própria Hill.
tá? Então, é por isso que eu gosto de Marvel, de One Piece, essas coisas, porque essas teorias elas vão se conectando, é uma coisa que liga a outra ali, é bem legal também. A nossa quarta aposta aqui é que a mãe da Gaia ainda será relevante para a história. A Soren, que é a mãe da Gaia, ela apareceu em Capitã Marvel e na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Ela aparece muito pouco ali. Só que nesse primeiro episódio, ela é muito citada. Eles dão uma ênfase na morte dela várias vezes. Então, quando o Fury volta, o Talos fala, ela te amava muito, né? Essa cena do ela te amava muito, inclusive, até pode conversar um pouquinho com o Gravik e o Nick Fury. Talvez eles sejam pai e filho, e a esposa do Talos seja a mãe do filho do Nick Fury, tá? A gente não sabe como funcionam as relações dos Skrull, se eles funcionam com monogamia ou não, então isso aí não é impossível, tá? É bem improvável, mas quando o Talos fala que ela te amava muito, tipo, ele fala pro Fury que a esposa dele, Talos, amava muito o Nick Fury, pode ser uma admiração de irmão, claro, porque eles estão desde os anos 90 juntos ali, se ajudando em prol de um povo Skrull, então ela criaria realmente essa relação, mas pode também ser algo a mais, tá? Não descartaria, mas eu não acredito muito nessa teoria não, só tô falando isso aqui a pedir. Se tornaria o Gravik também meio irmão da Gaia, tá? Que é a personagem da Emilia Clarke. Mas, voltando aqui, a morte da mulher do Talos, ela recebe muita ênfase nesse episódio. Ele fala disso pro Nick Fury, ele fala disso sozinho, ele fala disso pra Gaia e tudo mais, né? Acredito que essa personagem ainda vai ter certa importância aqui na trama. Ela não ter voltado é uma coisa muito confusa, porque assim, geralmente quando essas coisas acontecem, de putz, a gente chega num filme que era Homem-Aranha Longe de Casa, ela tá viva. A gente chega numa outra série que se passa alguns anos depois ali, e ela tá morta, e não mostrou, geralmente aconteceria porque um ator não pôde voltar. Só que ela é interpretada pela Sharon Blin, e ela não é uma atriz muito famosa, e ela nunca apareceu em sua forma humana na Marvel. A única vez que ela aparece como humana é imitando a Maria Hill, que é na cena do Homem-Aranha, né? Ela, como uma humana que a gente nunca tinha visto, ela nunca apareceu, ou seja, caso tenha sido um problema com a atriz não poder voltar, era só maquiar uma nova atriz, falar que era ela, ou dar uma aparência humana pra ela com uma nova atriz, tá? Então tinham diversas formas, sendo ela uma Skrull metamorfa e tudo mais, de fazer isso caso esse tivesse sido o problema, o que eu não acredito. Inclusive eu fui até olhar no IMDb, que é onde tem a lista de elenco lá da série e tudo mais, pra ver se ela estava escalada em Invasão Secreta, né? A Sharon Blin, que é a atriz que interpreta a mãe da Gaia, a mulher do Talos. Ela não está lá, só que o que eu achei que foi legal também é que ela não é acreditada em Homem-Aranha Longe de Casa. Por quê? Porque seria um spoiler, porque ela só aparece na pós-créditos. Então, deixá-la fora dos créditos ali pode ser porque ela simplesmente não tá na série mesmo, ou pode ser também a Marvel não listando ela antes pra não indicar que a personagem aparece. E tem aquela velha regra de que se não tem corpo, não está morto. A gente não viu ela morrendo. O Talos falou várias vezes pra Deus e o mundo que ela morreu. Ele sente muito isso. Ele falou pra Gaia, sabendo que possivelmente a Gaia ia lidar com essa informação de alguma forma. Ele falou pro Nick Fury, que também não sabia. Mas eu acredito que ele falou isso tudo porque ela está disfarçada, porque ela está escondida, porque ela corre risco de vida, porque ela está em missão. Tem diversos motivos. A gente tá numa guerra silenciosa, onde não se pode confiar em nada e nem ninguém. E tudo isso que eu falei aqui, a única das situações que envolve realmente um Skrull disfarçado é a primeira, que é do Rhodes, que é a que eu mais acredito que vai se tornar verdade realmente, acho que aí uns 90%, porque realmente foi muito suspeito e muito diferente da forma que o Rhodes agiria, essa ação dele de logo colocar o Nick Fury como um procurado. Mas o resto são coisas envolvendo agentes mesmo. O Nick Fury, ele é um agente, o Tony Stark até fala, é uma fala que eu nunca me esqueci. O Nick Fury, os segredos do Nick Fury têm segredos, sabe? Ele vai sempre estar um passo à frente, mesmo parecendo vulnerável e tudo mais. Então, Invasão Secreta nos mostrar que há segredos além mesmo dessa paranoia dos Skrulls, de que eles podem ser qualquer pessoa, seria uma coisa também muito interessante. A Maria Hill a gente acha que morreu, ela não morreu, não é que morreu uma Skrull no lugar dela, ela simplesmente não morreu, foi um plano dela com o Fury pra ter uma carta na manga, pra ter um segredo que nem os Skrulls saibam. Então, tudo isso, a mulher do Talos também estar morta, entre aspas, mas também estar viva por trás, é outra carta na manga. Essa pode ser mais para o próprio Talos e para ela.
E essa relação do Gravik com o Nick Fury, eu tenho certeza que ela existe, né? Que eles têm uma relação de proximidade, muito por conta da decepção que o Gravik teve com o Fury e da forma que ele quer atingir o Nick Fury sempre pessoal, mirou na Maria Hill de cara ali. Então isso daí também é uma parada já praticamente confirmada. E a minha última aposta, essa é uma aposta mesmo, tá? Baseada em nada da série. Essa aqui é tipo um bônus, tá bom? Que é que teremos personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. nessa série. A gente sabe que na Invasão Secreta dos quadrinhos isso acontece, a Quake é a primeira agente a ser convocada pelo Nick Fury para ajudá-lo nessa situação, mas também sabemos que essa Invasão Secreta aqui não tem ligação nenhuma com a Invasão Secreta dos quadrinhos. Isso aqui é uma parada muito mais dessa Guerra Fria, silenciosa, apenas envolvendo agentes, até porque os Skrulls eles não conseguem imitar habilidades. Por exemplo, se o Skrull vira o Thor, ele não levantaria o Mjolnir, tá? Se o Skrull vira o Homem-Aranha, ele não conseguiria se pregar na parede. Então, eles não conseguem copiar essas habilidades. Por isso também que a gente tá mexendo só com agentes, só com humanos e Skrulls. Os Skrulls, eles têm a super força, eles têm uma elasticidade no corpo por serem metamorfos também, mas eles não têm esses poderes aí que eu citei agora. E é por isso que essa série só pegou o nome da saga de Invasão Secreta e tá transformando isso numa série de investigação muito superior nesse nível, né? A história de Invasão Secreta dos quadrinhos, ela também não é tão absurda assim. Só que ela tem todos os heróis ali, uma trama também dessa de neurose, de não saber em quem acreditar, só que é bem diferente. O The Agents of S.H.I.E.L.D. eu tô muito mais baseando em rumores e em situações aí de trailer que citam um codinome de um personagem da série que aconteceu com a Melinda May, né, que é uma agente que é chamada de Cavalaria, e tem uma cena do trailer que o Nick Fury fala, chamem a Cavalaria, e é assim que chamavam ela em Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu acho que talvez a Quake apareça e a própria Melinda May também. Isso aqui não é embasado em nada que a gente viu nesse primeiro episódio, mas as outras 4 são. Então, só recapitulando antes de acabar. O Rhodes é um Skrull disfarçado, a Maria Hill forjou a morte dela, não é que ela era uma Skrull nem nada, ela forjou mesmo, tá viva, saiu de lá, se curou e tudo mais e tá viva, e vai continuar ajudando o Fury nisso, numa investigação. Ela é uma agente secreta que estar morta para os olhos do resto do mundo é muito conveniente para ela. Agora ela não é mais procurada pelo governo, agora ela não é mais procurada pelos Skrull, então ela pode agir de uma forma muito mais livre. E esse é o mesmo caso da mãe da Gaia, eu também acho que ela está viva, porque deram muita ênfase na morte dela, sem nos mostrar um corpo. Se não tem corpo, não tá morto. E deram muito, sabe, não falaram uma vez só, falaram várias vezes sobre isso. E sobre ela também, né? Não só sobre a morte, mas também sobre o impacto dela na vida do Nick Fury, da Gaia e do próprio Talos. E o último, que é praticamente certeza, é o mais certeza realmente, é da relação do Gravik com o Nick Fury. Ou uma relação de admiração de uma criança que viu alguém que teve ali como o maior exemplo desde sempre e acabou se decepcionando agora, e por isso que o Gravik se tornou esse vilão implacável, alguém que quer atingir o Nick Fury de todos os jeitos. Ou de ser algo ainda mais próximo, algo biológico. Do Nick Fury tem um filho meio humano, meio Skrull, porque ele teve relações com uma Skrull no passado. E também, é claro, essa de algum personagem de Agents of S.H.I.E.L.D. chegar aqui no CM. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de curtir, manda para seus amigos que estão adorando esse esquema aí de investigação, de mistério, de invasão secreta, e lembrem-se, toda quarta-feira sai episódio novo lá no Disney Plus, e na própria quarta tem o nosso vídeo de primeiras impressões, o quanto antes, vou tentar postar sempre antes do meio-dia ali, a gente assiste o vídeo e já grava pra vocês, e mais pro final da semana, no máximo sábado ou domingo ali, tem o podcast, depois a gente já ter visto várias vezes, eu não estou sozinho no podcast, vai ter mais gente comigo, então a gente pega mais detalhes, fala sobre mais curiosidades, sobre mais easter eggs, então é bem legal também. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo aqui porque ajuda bastante a gente, muito obrigado pessoal, tchau, tchau.